Agora sim. Bom, Goiás Júnior repetiu várias vezes para mim que eu só tinha 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Então, eu tentei trazer uma apresentação que eu pudesse demonstrar para vocês, né, como aplicar essa escrita jurídica, né, em diversos trabalhos, para que vocês entendam aí essa engenharia de comandos, de prompts, tá? De modo que a gente vai ter que se limitar a esse aspecto introdutório. Tá? Meu nome é Vanessa Araújo, eu sou advogada, sou também professora, especialista em Direito Civil e Processo Civil, e eu atuo aí há 10 anos como advogada, e posso dizer para vocês que a minha performance melhorou de 0 a 100 depois que eu passei a utilizar a ferramenta da inteligência artificial no meu trabalho. Tá? Mas, primeiro, eu preciso que vocês entendam alguns aspectos introdutórios, conceituais da inteligência artificial, para que a gente possa, eu quero trazer com vocês, quero praticar com vocês aqui a construção de uma petição, mas para isso vocês precisam entender, ter uma visão geral das limitações do ChatGPT, do que ele é capaz de fazer e quais são as limitações do ChatGPT. Claro que existem várias outras inteligências artificiais no mercado, tem a Gemini, tem o Claude, inclusive o Claude tem uma capacidade de processamento de parâmetros muito maior do que o ChatGPT, mas como é uma ferramenta comercial muito mais conhecida, né, e é a que eu utilizo, a gente vai se ater à inteligência artificial do ChatGPT. Tá? E a gente tem outras formas, além da versão paga e da versão gratuita, a gente tem o API do ChatGPT, a gente tem a possibilidade de utilizar, eles fornecem a possibilidade de utilizar o GPT Team, que é para um grupo, quando você quer colocar, por exemplo, no seu escritório, para todo mundo utilizar. A gente vai ficar aqui entre o ChatGPT 3.5, que é a versão gratuita, e o ChatGPT 4, que é a versão paga, tá? E aí, quais são as limitações, quais são as principais diferenças desses dois? Primeiro é a janela de contexto, que é, assim, absurda, né? Na versão paga, a gente tem uma janela de contexto limitada a 16.385 tokens, enquanto que na janela de contexto da versão paga, 128 mil tokens. A gente vai já entender o que seriam esses tokens aqui, para quem não está familiarizado com esse conceito. Tá? E os dados de treinamento da versão gratuita, ela é até 2021, setembro de 2021. Então, a base de dados da versão gratuita, ela está atualizada somente até dezembro de 2021, enquanto que a versão paga, a última atualização dela foi em dezembro de 2023. Sem contar diversas outras ferramentas que são liberadas na versão paga, que, infelizmente, a gente não vai poder explorar tanto aqui nessa apresentação. Tá? E aí existe um ponto importante que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento e não obedecem, não observam e acabam achando que não sabem usar ou que o ChatGPT não entrega aquilo que elas pedem ou que eles apresentam respostas muito genéricas, né? Que é o retorno do retorno máximo de input e output, que é 4.096 tokens. Ou seja, quando você leva uma informação ao ChatGPT, apresenta um comando, você tem que se ater que o ChatGPT, por resposta, a cada resposta, ele vai te fornecer, no máximo, 4.096 tokens. Vamos entender o que são esses tokens, né? O que é essa limitação de tokens. Eu trouxe aqui, inclusive isso aqui, a gente vai já lá para o site do ChatGPT para eu mostrar para vocês, é um conceito da própria IA, do que seriam os tokens. E aqui a gente tem a demonstração de como o ChatGPT, a IA, codifica os nossos comandos. Então, ele separa todo o nosso texto em chaves, pequenas chaves. Ele considera espaçamento, geralmente fica em torno de 4
4 letras e caracteres, né, a 5 letras e caracteres. Vejam que, às vezes, eles dividem os nomes, por exemplo, aqui, linguagem, a gente vê que até o U aqui é um token, né, é uma chave, e o restante da palavra já é outra chave. Então, ele tem esse sistema de codificar os nossos textos, e ele tem uma limitação, ele só consegue codificar até 4.096 tokens a cada input ou output, e, de um modo geral, dentro de uma memória de contexto, que a gente também já vai entender, dentro de uma conversa, ele consegue fornecer, aí a gente volta aqui na versão gratuita, até 16.385 tokens. Ele consegue, na verdade, lembrar até 16.385 tokens, enquanto que na versão paga, até 128 mil tokens. É a memória de contexto dele. Para vocês terem uma ideia, a gente vai já partir para uma prática, né, de construção de texto, e eu vou utilizar uma petição que eu fiz antes da pandemia, muito tempo atrás, antes de ChatGPT existir, ou pelo menos ser liberado comercialmente. E eu vou utilizar aqui, só para vocês verificarem e entenderem melhor, aqui na plataforma, né, de Tokenizer, que você pode pegar o seu texto e testar se esse seu texto, ou se esse seu comando, ou se esse modelo que você está apresentando, ele está dentro daquele limite. Porque se ele estiver fora daquele limite, você vai perder informações. O ChatGPT não vai lembrar dos detalhes, não vai se ater aos pontos principais, vai te apresentar uma resposta genérica. Eu hoje já não uso isso, né, porque eu sistematizei bastante os comandos, eu já, né, consigo utilizar sem precisar fazer essa simulação, mas só para que vocês tenham uma ideia. Às vezes as pessoas querem usar um modelo de fundamentação para produzir um texto e acabam jogando um texto muito grande. Eu abri aqui, daqui a pouco eu vou... Deixa eu abrir aqui, na verdade. Eu vou já explicar o contexto também dessa petição que a gente vai utilizar como referência. É uma petição minha, tá? O processo público transitou em julgado, enfim. Mas olha só, um exemplo aqui. Se eu pego uma fundamentação jurídica completa, tem gente que comete esse erro, eu já adianto para vocês, não cometam o erro de colocar uma jurisprudência no pedido, no comando de vocês, ou no modelo que vocês estão apresentando, porque, pelo menos nessa fase introdutória, ela pode confundir a sua jurisprudência. Vou baixar aqui, vou copiar tudo aqui. Ela pode confundir a sua jurisprudência com o caso, e aí ela vai alucinar, né? Que faz parte do modelo da inteligência generativa, essa alucinação, né? Ela convive com várias realidades e, às vezes, ela pode te apresentar uma resposta que não condiz com os fatos ali, tá? Então, claro que na versão gratuita a possibilidade de alucinar é infinitamente maior, tá? Mas quando você apresenta um comando genérico ou apresenta um modelo muito extenso, com várias jurisprudências, como eu só fiz aqui, copiar e colar, vou colar agora, ela não vai se ater aos detalhes do seu caso, ela não vai te dar os insights certos, ela não vai produzir o conteúdo certo que você quer que ela produza, ela não vai te dar um resultado efetivo para você utilizar no seu dia a dia. Aqui eu estou tratando de uma produção textual de uma petição, mas, obviamente, serve para qualquer coisa, qualquer área, mas a gente já tem aqui a área jurídica. Então, veja só, eu copiei toda a fundamentação e simulei aqui os tokens, né, essa fundamentação geraria. Já pensou, se eu incluo, digo para ela fazer, aplicar, relacionar um caso a essa fundamentação aqui, ou aproveitar os fundamentos jurídicos desse caso aqui e copiar tudo. Aqui já ultrapassou os 4.096 tokens. Então, ela vai alucinar completamente. Ela vai utilizar a jurisprudência, o fato da jurisprudência que não tem nada a ver com o seu caso, e vai utilizar como se fosse o seu caso, ou ela não vai te apresentar um modelo genérico. Então, você tem que se ater ao seu comando. Esse é o princípio básico, né, de
da engenharia de prompts, né? Para você entender a engenharia de prompts. Tá? Então, aqui a gente já visualiza. Ela separou, ela fez a limitação em códigos, mas essa quantidade aqui ela não vai te dar um resultado eficaz, eficiente. Tá? Então, vamos voltar aqui. E aí a gente tem essa primeira limitação, que é a limitação de tokens. E aqui eu volto. Tanto a versão paga quanto a versão gratuita, a limitação de input e output é a mesma. Tá? Então, aqui você vai entregar para ela como textos, parâmetros, modelos, comando, e aqui ela vai te fornecer, vai se limitar no máximo 4.096 tokens por vez. No entanto, a gente entra aí na parte da memória de contexto, que é uma memória... eu fiz uma aula recentemente no curso do Instituto de Magistrados do Nordeste, professor Jaime, e ele fez uma analogia muito boa, que ele disse que é a síndrome de Dory, excelente, porque ela vai, a depender da conversa, né, do desenvolvimento lá, do seu trabalho com a inteligência artificial, ela vai esquecendo o seu primeiro comando, as orientações que você deu no início. E na versão gratuita, essa janela de contexto é pequena, é só 16.375 tokens. Enquanto que na versão paga é 128 mil tokens. Então, ela consegue lembrar um parâmetro aí de conversa de até 128 mil tokens, tá? Aí, o que acontece? Quando eu comecei, eu comecei na versão gratuita, tá? Para entender como é que funcionava, alucinava demais. Quando eu já vi que não estava mais dando para mim todas aquelas alucinações, eu fui para a paga. Hoje eu uso a versão paga. Mas ainda assim, eu gostava, para mim, na minha impressão, parecia que funcionava muito bem. Eu inaugurar uma conversa, por exemplo, para tratar de assuntos relacionados ao direito do consumidor. Eu começava a trabalhar um caso de direito do consumidor. Quando eu terminava aquele caso, encerrava a produção ali com ela, eu dizia assim, terminamos, parabéns, que ainda tem isso. O prompt cognitivo, apesar de ser uma inteligência artificial, gera muito efeito. Então, você elogiar a inteligência artificial, você dizer parabéns, você é maravilhoso, isso gera um efeito fantástico, principalmente quando a inteligência artificial está naquele modo preguiçoso e não quer te dar uma resposta, ou não produz aquilo, apesar de seu prompt estar maravilhoso, não produz aquilo que você pede. Dizer, por favor, olha, estou precisando muito. Isso é prompt cognitivo. Existem estudos sobre isso, que mostram que não tem assim, uma explicação certa, né? Mas mostra que esses prompts cognitivos eles geram um efeito na inteligência artificial. É quase como se ela sentisse dó de você ou como se massageasse o ego dela. Mas, enfim. E aí eu dizia para ela, terminamos esse tema. Agora a gente vai produzir, vamos trabalhar em um novo caso, também relacionado ao direito do consumidor. Então, o que eu fazia? Eu abria uma conversa sobre uma determinada área de atuação, para tratar uma determinada área de atuação, e ia trabalhando um caso, e quando concluía, dizia, naquela mesma conversa, terminamos, vamos partir para um novo caso, para que ela pudesse entender que eu não quero mais saber de nenhum fato daquele caso anterior, e que ela pudesse começar a trabalhar do zero em outro caso, mas, na minha percepção, eu verificava que ia melhorando a linguagem dela, que ela começava a se aproximar, a escrever aquilo que eu também, no meu estilo, sabe? Eu percebia isso. Mas essa memória de contexto na versão gratuita, né, era limitada. E aí chegava um determinado momento que ela começava a perder a capacidade de lembrar dos meus comandos iniciais, e isso me atrapalhava demais. Hoje em dia, na versão paga, existe a possibilidade de você customizar uma IA especialista, de adotar uma persona, de ser um advogado especialista em direito do consumidor, você pode anexar documentos, a lei com a defesa do consumidor, artigos jurídicos e tal, que vai fazer com que a IA já te responda assumindo aquele papel e tendo aquela base de conhecimento específica que você colocou, certo? Mas, agora,
a gente teve uma atualização que está sendo implantada. Essa atualização, eu recebi ela antes de ontem, inclusive, algumas que estão sendo liberadas aos poucos, né? Que é essa aqui que eu estou colocando para vocês, que é a possibilidade de a IA ir aprendendo entre os chats, que é aquilo que eu já imaginava que ela fazia, né? Mas agora você consegue, por exemplo, no momento que ela vai perdendo a memória, vai esquecendo o seu comando inicial, você consegue ajustar para que você faça ela lembrar do seu comando inicial, para que ela puxe, resgate aquela informação e continue trabalhando com excelência, né, para você. Então, hoje, para mim, nessa metodologia básica, introdutória, de trabalhar com a inteligência artificial por meio de conversa de ChatGPT, sem personalização, sem nada, está fazendo muito mais sentido, né? Agora com essa atualização, tá? E aí, a gente, como meu tempo é curto, a gente vai já partir aqui para uma produção textual para que eu possa mostrar para vocês como que se constrói esses comandos, né? Para que vocês não caiam naquelas fábulas de que, compre um livro com 1000 prompts prontos para você utilizar na sua carreira. Gente, não caia. Porque esses prompts prontos vão te dar uma resposta genérica, não vai fazer a IA aprender com o teu estilo, não vai tornar o seu trabalho não vai te dar qualidade de vida, não vai te otimizar o teu tempo, tá? Às vezes faz até você perder mais tempo. Você tem que entender como funciona essa engenharia de prompt, como você tem que dar um comando certo para que ela te apresente a resposta correta. E aí, antes da gente partir, eu coloquei aqui alguns pontos que vocês têm que guardar, né? Primeiro, não esperem receber um texto jurídico, seja uma petição, um artigo, né, uma sentença, de uma vez, assim, você pedir para ela te fornecer uma petição inicial de uma vez. Por quê? Porque isso vai ter limitação lá naquele limite de tokens de input e output, né? Se o caso é muito complexo, ela não vai conseguir te dar uma resposta completa, porque ela tem essa limitação. Da mesma forma, você tem que entender que a expertise é sua. Então, assim, a revisão humana é essencial. Não confie no que ela vai colocar, revise, refine ali o comando se for preciso, ou você pega aquele texto ali, porque é melhor você começar de um rascunho do que você começar de uma tela em branco. Às vezes é muito melhor. Às vezes você está faltando aquele pontapé ali para você começar a ter uma ideia, ou você não tem um insight que ela te fornece um insight muito bom que você pode trabalhar. Então, você não confie, não pegue a resposta que ela te der sem revisar, copie e cole lá. Até porque, mesmo na versão, ela vai alucinar. Ela pode criar normas que não existem, e já passei, inclusive tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela pode criar jurisprudências que não existem, tá? Então, todo o trabalho de inteligência artificial, ela vai te auxiliar ali como assistente, tem que ser revisado, tem que ser refinado, tem que ser melhorado, tem que ser averiguado para você ver a expertise é sua. Você que é especialista nessa área. Não tente trabalhar em coisas porque você está usando a IA, em matérias, em assuntos que não é da sua área. Porque ela pode apresentar um conteúdo que não é real e você vai utilizar e replicar aquele conteúdo. Então, muito cuidado. Por fim, a qualidade da resposta que ela vai te fornecer depende exclusivamente da qualidade do seu comando. Então, se você entrega um comando genérico para ela, um prompt genérico, ela vai te dar uma resposta genérica. A gente vai verificar isso agora, tá? E aí a gente vai partir aqui para a fase prática, né? Iniciar essa produção de um conteúdo jurídico, tá? Eu coloquei aqui algumas etapas só para vocês entenderem. Eu não sei se o professor Túlio já está aí, gente. Eu queria dar os créditos para ele. O Túlio teve que sair, Vanessa.
Pediu aqui desculpa por sair. Ele tem uma palestra agora pela manhã também. Foi, ele me falou. Mas vejam só, usar a inteligência artificial, usar a tecnologia, não se limita só ao ChatGPT. Vou mostrar para vocês algumas sacadas aqui que eu tenho no meu dia a dia. Mas entenda primeiro, para você começar o trabalho com a inteligência artificial, você tem que criar, contextualizar ela da tarefa que você vai começar com ela e criar uma persona, pedir para ela adotar uma persona, tá? Outra coisa, não peça para ela, me entregue ou faça uma petição inicial. Ela vai te dar um modelo genérico. Trabalhe com ela por etapas, fracione o seu trabalho com a inteligência artificial. Trabalhe tópico por tópico de sua petição inicial, de sua contestação, da elaboração. Esse meu professor Jaime, né, do Instituto, ele é assessor de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ele trabalha lá, minuta todas as decisões com a ajuda da inteligência artificial, trabalhando tópico por tópico, relatório, fundamentação, dispositivo. Então, nunca tente que a IA te forneça uma petição, um trabalho completo. Ela não vai te ajudar nisso. Tá? E a gente vai explorar aqui, nos meus exemplos, alguns métodos de requisição, que são o que você pede para ela. Né? Existem alguns métodos de trabalhar com inteligência artificial, alguns mais seguros do que outros. Eu vou mostrar isso para vocês. E os créditos que eu queria dar para o professor Túlio a minha vida melhorou significativamente depois que eu peguei essa dica com ele, que foi usar essa extensão aqui, que é uma extensão do Google Chrome. Você instala ela e você simplesmente consegue conversar com a inteligência artificial por voz. Ela fica aqui e você consegue conversar com ela por voz. Isso facilitou demais a minha vida, né? Porque falando, às vezes você ali está num raciocínio que falando sai muito mais rápido que você digitando. Às vezes digitando você se preocupa com erro de digitação e tal. E ainda tem mais uma coisa relacionada Vanessa, a essa... Vanessa, Oi? Para mim, pelo menos, a tela ainda está no PowerPoint. Agora foi o Vou voltar aqui, porque realmente... Tá. E ainda tem mais uma coisa em relação a essa tokenização, essa forma como ela codifica o seu texto, que na tokenização, ela também considera espaços, pontos, tá? Porque algumas pontuações, elas são importantes para você separar seções, para você otimizar o seu comando. Quando você fala, obviamente, é um texto corrido, às vezes o áudio não entende direito o que você está falando, só que a inteligência generativa, ela consegue, de acordo com aquele conjunto de tokens, ela consegue analisar o contexto, entender o contexto, mesmo estando aí sem pontuação, né? sem algumas palavras erradas, ela consegue entender o contexto e consegue prever o que você quer ou o que virá, né, a seguir. Então, assim, eu não me preocupo tanto com esses erros agora, quando eu dou um comando falando aqui. Às vezes eu percebo que eu preciso ajustar para que ela possa entender, eu vou lá e ajusto, mas facilita demais. E aí, no trabalho, eu vou sair aqui. Aqui, gente, meu contato, que eu acho que eu não vou voltar agora mais para a apresentação. Quem quiser mandar um e-mail, meu Instagram para quem quiser seguir, meu WhatsApp, que também é meu telefone. Fiquem à vontade aí para tirar um print, depois me mandar qualquer mensagem ou dúvida, viu? Vou estar à disposição, porque eu não sei se eu consigo responder tudo aqui. Nem sei como é que está meu tempo, Goiás Júnior. Mas vamos lá. Não te preocupa com o tempo. Não te preocupa tá, deixa eu beber uma água então aqui. Eu quero fazer com vocês, para que vocês percebam como funciona essa engenharia de prompt. Eu decidi criar uma petição inicial com vocês, de um caso que aconteceu comigo, agora segunda-feira. Olha só, uma companhia aérea. Contextualizar vocês. Eu fui a São Paulo agora, meu retorno estava previsto para segunda-feira, às 7h45, e naquele dia, no dia anterior, a companhia ela permite que nas 24 horas que antecedem, você possa remarcar o horário do seu voo no dia, né, do voo. Então, só ajustar ali o horário.
E eu fiz isso, estava marcado para as 7h45 e eu remarquei para as 22h40, saída. Paguei, descontou no meu cartão de crédito, eu recebi inclusive um comprovante da companhia aérea, da Latam, dizendo que eu tinha contratado aquele serviço, não dizia qual era o serviço, mas o cartão de embarque não atualizou. Eu já achei estranho, era noite, né? A gente estava em São Paulo, saímos à noite em São Paulo. Fiquei ali tentando atualizar, não consegui, tentei contato pelo chatbot deles também, não consegui falar com o atendente. E no outro dia de manhã, por volta de 6 horas, eu acordei ali para verificar, não tinha atualizado. Já, meu cartão de barco estava para sair às 7 horas, não dava mais nem tempo de chegar em Guarulhos. E aí eu tentei falei com o atendente por meio do WhatsApp, e eles me informaram que não tinha nenhuma solicitação de remarcação, não tinha contratação de nenhum tipo de serviço, sendo que o valor, né, foi descontado no meu cartão, não tinha. E aí ela disse que não podia fazer nada e me passou para um atendente por telefone. Falei com ela, confirmou que não tinha nenhuma informação e disse que o que ela podia fazer era tentar remarcar por lá. E eu ia pagar uma diferença de tarifa. Ora, eu paguei R$100 para remarcar meu horário, né? Ela estava me cobrando mais de R$2.000 para poder ela fazer esse serviço. Claro que eu recusei imediatamente. Isso era aí um pouquinho antes das 7h40, que era o horário de saída, né, do meu voo. E ela disse que ia abrir um chamado, mas que a perspectiva de resposta, né, padrão, era de 7 dias úteis. Isso era da segunda. Eu tinha uma audiência presencial, no juizado no outro dia, e fora meus prazos, e eu viajei também sem computador, eu estava utilizando o computador do Góes Júnior, né, porque eu já tinha concluído todos os meus prazos, não me preocupei com isso. Então, assim, pensem, né, naquela aflição. Aí ela disse, 7 dias úteis para... Não tinha nem onde ficar mais, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. 7 dias úteis para te dar uma resposta. Vou tentar dar uma prioridade aqui, mas com certeza hoje você não vai ter essa resposta, porque não vai dar tempo, a ocupação lá do voo já estava lotado. Isso a internet falar com ela perto de 8 horas, e eu disse, olha, o Góes Júnior estava comigo, né? Eu disse assim, vou fazer uma ação aqui agora, vou pedir uma liminar, vou tentar aqui, porque pelo menos eu tenho certeza que antes de 7 dias úteis, se for o caso, essa liminar sai, né? E como a gente tinha saído da noite, né? Nós fomos dormir tarde, ele disse, tá bom, eu vou cochilar aqui. Enquanto tu faz, fui usar o computador dele. Você tá. Isso, comecei por volta de 8 horas. Em pouco mais de uma hora e meia, eu já tinha terminado com a ajuda do ChatGPT. E estava só organizando mesmo a documentação, vendo documentação. Aí, quando deu 10 horas, que eu já estava preparando para protocolar a ação, eles mandaram o cartão de embarque novo, eles conseguiram resolver. Então, não vou entrar com a ação contra a Latam, mas a gente vai utilizar desse caso aqui para a gente pensar, para eu mostrar para vocês como eu desenvolvi esse trabalho rapidamente. Primeira coisa, a gente inicia falando ali dos fatos, né? Eu tinha que narrar os fatos, eu estou, inclusive, aqui com os fatos prontos aqui para mostrar para vocês. E com os fatos prontos para mostrar para vocês aqui como ficou. Esses são os fatos que a IA gerou, tá? A IA gerou. Mas eu quero mostrar para vocês como eu cheguei a esses fatos aqui com a ajuda da IA. Deixa eu ver se eu abro aqui. Você pode abrir um chat só para tratar dessas questões. Isso facilita muito quando a gente fala, por exemplo, com clientes. Hoje em dia, a gente atende clientes por telefone, WhatsApp, e às vezes eu vou mostrar para vocês, eles mandam um áudio explicando tudo o que aconteceu, né? E aí eu uso uma ferramenta que foi do WhatsApp, que utiliza inteligência artificial, um chatzinho, um chatbot, para transcrever aquele áudio, vou mostrar para vocês, aquele áudio em texto, claro que vem com todas as gírias, com informações que não são relevantes e tudo mais. E aí, para eu não perder, eu já economizei meu tempo de ficar ouvindo áudio, né? Para eu não perder tempo em ficar ajustando aquele relato, eu peço para o ChatGPT fazer isso, ele faz de forma divina.
Mas vamos começar aqui pelo meu, só para eu mostrar para vocês como eu inicio esse trabalho de produzir uma narrativa fática, né, com o ChatGPT, para utilizar. Primeira coisa, como eu disse para vocês, vai sair em sequência, depois eu vou ajustar aqui. Eu dou o comando para ela. Então, eu peço para ela, olha só. Peraí, que ela já vai começar a me ouvir aqui. Só um minutinho. Ela não pode. Eu dou o comando para ela. Pode ser digitado, ok, mas vou pedir, inclusive, para que, se alguém quiser falar, só. Não sei se aquele sistema tem a opção de levantar a mão, mas não fale, porque o que vocês falarem, ela vai ouvir. E aí vai interferir aqui no nosso trabalho. Mas olha só, eu vou pedir para ela fazer o relato desses fatos na forma e estilo que eu gosto de apresentar. Ó, faço o relato dos fatos a seguir na terceira pessoa, do singular, em linguagem formal, corrigindo os erros ortográficos, aplicando as pontuações devidas, de forma a deixar o texto coeso e coerente. Utilize os conectivos necessários a fim de deixar o texto mais fluido. Eu acho que travou. Eu acho que ela teve problema com a internet dela. Não tem. Eu saí, né? Pois volte. Acho que foi sua internet. Pessoal, eu acho que se a gente Internet. desligar a câmera, talvez facilite melhor a Foi. conexão. Talvez seja diminua a banda. Eu até já desliguei a minha. Não sou muito crente nessa teoria, mas vamos tentar, né? Também não, nunca custa tentar, isso é verdade. Pois é, então vou voltar aqui. Eu não sei se vocês pegaram o que eu coloquei para ela, mas está aqui. Inclusive, acho que está a parte que eu aqui eu iria continuar já dando a minha narrativa. No caso, eu sei como é que é, eu já ia estar dizendo, né? Vanessa, É... só Oi. colocando uma coisa, que eu acho que o teu áudio falhou, que esse prompt que tu criou, você criou falando, e ela foi entendendo isso. Isso, eu pensei que vocês tivessem escutado direitinho essa parte. Professor Túlio voltou. Então, créditos ao professor Túlio, que me deu essa dica maravilhosa. De colocar essa extensão aí, que a IA como é um sistema. A lenda foi comprovada, não ajudou em nada. Estou caindo direto, né? Vanessa, você não Oi. quer parar 1 minuto e trocar de internet comigo? Vir aqui para Vivo. Aí é difícil ficar no teu computador, né? Então, continua tentando. Eu vou desligar minha câmera, talvez facilite. Tá bom. Eu acho que se todos os presentes desligarem a câmera, funciona melhor. Bora lá. Então, vamos lá. E aí, voltando... Onde é que eu estava aqui? E aí, gente, eu fiz isso de falar. Ela não coloca pontuação, às vezes vem palavra errada, mas nesse primeiro momento eu não me preocupo com isso, porque a IA, ela consegue entender o contexto e consegue, inclusive, prever o que vem depois, tá? E aí, aqui era para eu já colocar o texto. Mas quando eu clico aqui uma vez só, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar essa informação, porque na hora que eu clico aqui, eu tiro essa parte do áudio de me escutar e eu não consigo voltar. Mas eu vou falar aqui o fato e depois eu copio esse comando para vocês olharem, tá? Eu vou falar agora o fato. Adquiri uma passagem de ida e volta de São Luís, Maranhão, a São Paulo,
inicialmente programada para sair dia 19 de abril, às 2h55, e chegar às 6h25. A volta estava programada para o dia 25 e chegada às 11h10. Ocorre que o voo teve atraso de mais de 1 hora. Ficou mudo, Vanessa. Acho que ela caiu. Eu sei isso. Eu vou tentar ver se eu consigo rotear aqui uma outra internet para ela lá. Tá? Eu Acho queria, que essa é a sua. queria aproveitar e agradecer a honra aqui do professor Túlio, no qual eu sou fã do seu conteúdo, professor Túlio. E uma coisa que eu não percebi, até quero conversar depois com o professor Caldas Góes, com vocês, eu sou apaixonado aqui pela tecnologia e eu ainda não notei ninguém falando sobre linguagem Markdown, com um pouco de HTML nos prompts. Acho que ela voltou. Voltei, gente, mas está muito ruim, né? Nossa, e eu nem sei onde é que vocês pararam, mas eu vou tentar de novo aqui. Porque eu acho que até o ChatGPT está coisando, está travando. Vou atualizar aqui. Vou tentar de novo, tá? Vamos ver se dá certo, para a gente poder sair disso aqui, porque tem umas coisas bem legais para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, eu vou fazer a descrição dos fatos. Adquiri uma passagem de ida e volta de São Luís, Maranhão, a São Paulo, inicialmente programada para sair dia 19 de abril, às 2h55, e chegar às 6h25. A volta estava programada para dia 21 de abril, às 7h45, e chegada às 11h10. Ocorre que o voo de ida teve um atraso de mais de 1 hora e somente saiu após as 4 da manhã. Em razão desse atraso, a companhia permitiu que fosse realizada a remarcação do voo sem custo, o que foi feito. Assim, a volta foi remarcada para o dia 22 de abril, às 7h40, com chegada programada para as 11h04. Pronto. Aqui, é só para vocês entenderem, como não tem pontuação nenhuma, não tem nada, eu vou colar aqui o prompt que eu tinha colocado inicialmente, né? Só para ela poder entender qual é o comando. Como falhou, eu tive que fazer essa divisão. Então, a fim de deixar o texto mais fluido e exclua as gírias e vícios de linguagem, referencie o sujeito na qualidade de autor e apresente uma narrativa lógica. Então, aqui eu sei que esse sistema não vai pegar direitinho a minha descrição, eu já estou dizendo para ele que eu quero que ele corrija todos esses erros ortográficos que tem aí. E vou mandar. Detalhe, vejam que eu separei, eu dei um espaço aqui, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Digam aí se estão me ouvindo. Estamos. Eu coloquei 2 pontos, eu dei um espaço para ela entender que ela vai aproveitar isso aqui,
para o meu comando. Aqui é o meu comando e isso aqui é o que eu quero que ela aproveite apenas. Poderia até colocar entre aspas. Tá? E olha só como ela já traz com pontuação. Isso aqui facilita demais a nossa vida. Agora, imagina, o autor adquiriu uma passagem de volta São Luís do Maranhão, para São Paulo, com voo de inicialmente programado. Então, isso aqui já facilita, coloca conectivos, facilita muito. Agora, imaginem isso aqui, quando você está falando com um cliente que te manda um áudio. Agora uma cliente recentemente mandou um áudio, e eu fiz isso. Eu vou mostrar para vocês qual é o sistema que eu uso, que é esse aqui. Eu descobri isso aqui, né? Eu envio o áudio, ele já faz a descrição. Aqui ela não entendeu o nome da pessoa não é esse, então eu estou colocando aqui por isso. Aqui é o relato dos fatos, né? E ela fez a transcrição. Claro que eu não posso mostrar, porque aqui aparece o nome das partes, mas eu mudei aqui, modifiquei esse relato, tirando aqui esse nome dessas partes aqui, só para vocês perceberem. Cheio de vício de linguagem, coloca aqui fatos que não são relevantes, né? Ela fala assim, é isso aí, a gente fica se falando, mas eu estou muito interessada. Eu não vou me preocupar em tirar essa parte aqui, não. Eu vou jogar exatamente esse texto aqui que eu fiz a descrição e vou colocar aqui, ó. Às vezes, eu vou mandar um prompt mais genérico para ver se ela entende que eu quero que ela faça a mesma coisa. Lá vai eu querendo digitar. Só um minutinho, deixa eu apontar aqui. Então, eu vou dizer para ela fazer a mesma coisa com esse texto. Olha só. Faça o mesmo com o relato que colocarei a seguir. Considere que os fatos a seguir serão acrescentados em uma reclamação trabalhista e você precisa extrair os pontos importantes dessa narrativa. Aí eu vou colocar aqui os 2 pontinhos para ela entender que é a partir de agora. Vou dar um espaço. Vou colocar aqui esse prompt é um pouco mais genérico. Bora ver se ela vai entender. Se ela não entender, a gente vai refinar esse prompt aqui. Tá? Pronto, entendeu? E ela vai extrair só os pontos importantes que eu vou colocar na narrativa do fato de uma reclamação trabalhista. Tirou todos os vícios de linguagens aqui. Durante esse período enfrentou afastamento de 1 ano devido ao diagnóstico de câncer, para o qual precisou. Durante seu após a cirurgia, no final do seu... Ela não fala desses pontos aqui que ela fala que falou com alguém, que alguém indicou, que ela queria ver comigo para a gente poder entrar com essa ação. Ela não é importante para a reclamação, ela entende que não é importante. Trouxe aqui os pontos principais. Agora, veja como melhora se eu fizer isso aqui. Ela já trouxe, já é uma coisa, uma narrativa boa que eu posso já refinar ela. Mas olha que se eu disser isso aqui para ela, ó. Utilize essa narrativa e reescreva, observando os princípios da neurociência do processo decisório, a fim de facilitar o acolhimento do pleito pelo juiz que irá analisar o caso. Não esquece, Vanessa, que você tem juiz do trabalho aqui no chat. Eita! Bora ver se ele vai... se ele acolheria uma narrativa... Posso só fazer um breve e rápido comentário? Pode. Claro, querido. Vanessa, você me deu um insight agora que nenhum outro expert em inteligência artificial tinha me dado. Eu quero te dar parabéns por isso, tá? Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos ver o que ela fez aqui. Ela deu uma introdução. E aqui, gente, cuidado. É aí que eu digo que a gente precisa sempre estar revisando. Eu até abri aqui para mostrar para vocês, né? CNJ vai investigar juiz que usou a tese inventada pelo ChatGPT, que às vezes é a falta
de cuidado nessa revisão. Esse outro aqui do advogado, o que chamou a atenção para mostrar que ele estava usando o chat GPT de forma indevida ou não se atentou a cuidar, a ver os detalhes do que ele estava colocando, foi que no final da petição que ele utilizou, ele deixou lá essas frases genéricas que não têm relação, são só frases introdutórias, né, do chat GPT. Acabou copiando tudo e colando, resumindo. Então, é que ela está dizendo, ela está dando uma introdução do que ela vai fazer, e aí ela coloca, olha, a autora dedicou 4 anos da sua vida ao colégio, período durante o qual sua dedicação foi inquestionável, mesmo sob circunstâncias extremas e adversas. Então, assim, ela coloca ali texto, ela acrescenta textos que podem sensibilizar a pessoa que vai analisar o seu caso, né? Mesmo em recuperação, marcada por dores persistentes e outros sintomas severos, a autora retornou ao trabalho, impelida pela necessidade econômica. E aí eu posso depois refinar. Se eu achar que está demais, eu posso pedir para ela deixar um pouco mais objetivo e não... Ou diminuir ali em 50% esse tipo de linguagem. Ela vai entender. E olha outro o Firmino está com a mão levantada. Quando você puder dar a palavra, faça. Pode falar. Pode falar, professor. Professor Firmino? Oi, é minha vez? Isso, pode falar. Não, é o seguinte, parabéns pela exposição, só fala que como juiz eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Eu separo pontos e jogo isso, e aí ele faz um texto sobre aqueles pontos, aí eu tenho até vou apresentar uma tese sobre a ética do uso e estudante de sentenças agora no próximo congresso da magistratura. Tá, mas parabéns, mas estou aprendendo muitas outras coisas. Desculpa que eu já estou metendo o celular aqui para gravar. Tá, obrigado. Obrigada, professor. Então, vejam, ela apresenta aqui, né, um texto que pode sensibilizar ainda mais, mas olha só o outro ponto. Você tem que ler tudo, claro, você tem que confirmar os fatos, é óbvio isso, mas ela bota aqui, essa narrativa não apenas detalha injustiças e desafios enfrentados. Isso aqui não tem nada a ver, é uma justificativa que ela está te apresentando, e às vezes a pessoa não percebe que isso aqui não faz parte do que você precisa extrair e joga numa petição, né? E aí acaba ficando evidente que você só fez um trabalho ali de qualquer forma e não teve o cuidado necessário, tá? E aí, claro, no meu caso, né, eu vou, se for, por exemplo, no caso da minha ação aqui contra a Latam, que eu fiz, eu peguei o texto final ficou assim, ó. Ficou assim, tá? Eu expliquei tudo, texto. E entre esses parágrafos eu vou colocando aquela coisa dos princípios do visual law, né? Eu vou colocando aqui o print da compra do bilhete, aí eu coloco o número do protocolo, eu vou ajustando, eu vou refinando o meu trabalho. Mas aí, gente, você já tem uma parte que, às vezes, para muitos, é um pouco chata. Você já tem os fatos produzidos ali em alguns minutos, né? E com um texto muito bom. Então, às vezes, eu quando trabalhava assim, eu perdi muito mais tempo nos fatos que na fundamentação jurídica. Vanessa, para deixar o texto ali claro. Oi. Não está ligada no chat? Eu acho que é o nosso colega Luiz Cláudio, que está com a mão levantada também. Quando você puder... Tá, é porque eu tenho... Se eu vir para cá, eu não consigo ver. Bom. Pode falar. Gente, primeiro quero agradecer mais uma vez. Aqui eu estou me sentindo literalmente num parque de diversões, assim, maravilhado e me divertindo bastante com o aprendizado, que eu sou um apaixonado pela inteligência artificial, aprendendo aqui com a Vanessa. Eu estava olhando aqui, o chat dela já fui copiando algumas coisinhas que ela tinha, achei interessante. E, Vanessa, eu queria te fazer um desafio. No teu texto, no teu prompt, coloca um pouco de linguagem Markdown. Markdown é um pouco de HTML, uma noção básica. Por exemplo, hashtag antes e depois de uma palavra-chave, né? Sim.
E, por exemplo, se você quiser que isso se torne sublinha, você aumenta a quantidade de hashtags, né? Jogo da velhas. Nas palavras, asterisco, ou então underline. Você pode utilizar antes e depois da prova. Isso vai te dar uma formatação diferente da resposta. Excelente. Eu uso, assim, algumas ferramentas, alguns delimitadores. Mas aí, como eu tinha que me limitar a essa parte introdutória, eu preferi não colocar isso porque eu não sei qual é... Eu sei que tem alguns colegas meus, inclusive, que vieram participar, que disseram, Vanessa, eu não sei nada. Eu não uso ainda porque eu não sei por onde começar. Então, eu estou tentando mostrar pelo menos a parte mais simples. Quem sabe, numa próxima, a gente faça uma mais intermediária ou avançada. Talvez Parte 2, avançada já, depois. Customizando IA, porque aí, gente, quando você customiza IA, o seu trabalho vai voar, tá? Então, fiz os fatos. Eu gosto de deixar aqui esse chat só para isso, tá? E abrir um novo chat, já com ali prontos, né? Já para falar o que eu quero da produção, tá? Deixa eu ver aqui. O negócio de mudar de tela aqui tá me... aqui para melhorar o desempenho. Vamos lá, vou fechar esse aqui que eu não vou mais usar. Então, quando você vai iniciar um trabalho com ela, você tem que, primeira coisa, criar uma persona, isso nesse chat, tá, gente? Nessa metodologia básica. Se você já customizou uma IA, você já tem uma persona ali com a especialidade que você quer trabalhar, tá? Então, aqui você vai ter que contextualizar a tarefa para ela e criar uma persona. Agora, as pessoas, às vezes, elas jogam um comando muito genérico. Então, eu vou utilizar aqui esse meu caso para que vocês possam perceber o que é um comando genérico e o que é um comando mais eficaz. Então, ela vai criar uma persona, ela não dá detalhes do fato, ela não dá detalhes do trabalho que ela quer e quer que a IA apresente uma peça pronta para ela. Não vai apresentar um modelo padrão ali que você vai ter muito mais trabalho, às vezes, para preencher. Mas, como disse meu professor Jaime lá nesse curso do IMN, às vezes é melhor você sair de um rascunho do que sair de uma tela em branco, né? Então, vamos lá. Espera aí, lá vai ela já escutando que eu vou colocar. Vou criar um comando genérico aqui para vocês perceberem qual é a resposta que ela vai dar para a gente. Considere que você é advogado especialista em direito do consumidor, atuante em casos que envolvem falha na prestação de serviços de companhias aéreas. Você irá me auxiliar na elaboração de uma petição inicial para protocolar no juizado especial. Faça a petição em linguagem formal, objetiva, coesa e coerente. Não disse nada dos fatos. Lógico que ela vai me apresentar um modelo básico de petição inicial para o caso na falha da prestação de serviço de companhia aérea, né? E aí ela vai escrever aqui, vou deixar ela concluir só para que vocês possam ver como eu posso melhorar esse comando aqui. Vou deixar ela concluir só para a gente poder editar aqui e jogar mais informações. Ela me deu aqui um modelo super padrão, né? Gente, eu sei que eu já estourei meu tempo, Goa Júnior, mas... Não, tudo bem. Na verdade, a gente tem mais 40 minutos do Teams. Aí o Teams corta nosso... Ok. Então, me jogou um modelo padrão, não vai servir de nada para mim, não tem nada a ver com meus fatos, não vai melhorar não vai otimizar meu tempo. Eu vou colocar aqui uma... vou tentar num novo chat para ficar melhor. Tentar colocar aqui com uma informação melhor. Não, eu acho que dá para fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte... Eu errei, Vanessa, a gente tem mais 20 minutos só. Ah, meu Deus, espera aí, vamos lá. Vou fazer pelo menos um tópico aqui de fundamentação para a pessoa ver. Eu vou só colocar aqui falado, para depois copiar e colocar lá. Peraí. Que trate feito de uma falha na prestação de serviços da companhia aérea,
que ofereceu a possibilidade de remarcação do horário do voo no mesmo dia em que estava marcado por apenas R$100. Todavia, após a contratação do serviço, o cartão de embarque não foi atualizado e a companhia exigiu o pagamento da diferença de tarifa de mais de R$2.000 para a remarcação do voo. Vou copiar, vou seguir, para poder facilitar. Ops. Vou editar aqui e vou acrescentar essa informação aqui, ó, tá? Remarcação do voo. Isso aqui ela estava ouvindo o que eu disse. Olha a diferença, ainda não é o melhor prompt, tá? Mas olha já o que ela consegue entregar para a gente com essas informações aqui que eu dei genéricas, mas não é o melhor prompt, jamais. Por quê? Porque ela vai entregar uma petição completa, você não vai conseguir extrair muita coisa da IA de forma profunda, pedindo que ela faça uma produção de uma petição inteira de uma vez. Não vai. Mas ela já traz aqui um padrão melhor que você consegue ali encaixar algumas informações só. Se você estiver muito desesperado para fazer logo o negócio, você pode aproveitar muito esse conteúdo. Mas veja que ela já traz uma informação mais detalhada dos fatos e tudo mais. Mas agora, em seguida, eu vou mostrar para vocês o que eu entendo que é a maneira mais eficaz de você iniciar um trabalho com inteligência artificial. Foi só para vocês perceberem que aqui já dá uma melhorada, só que ajustando um pouquinho essa IA. Esse comando, desculpa. Eu vou iniciar um novo aqui. Olhem só. Considere que você é advogado especialista em direito do consumidor, atuante em casos que envolvem falha na prestação de serviço de companhias aéreas. Você irá me auxiliar a elaborar uma petição inicial para protocolar no juizado especial. Todavia, você fará a petição por tópicos, a partir daquele que eu for pedindo para você. Faça a petição em linguagem formal, objetiva, coesa e coerente, com o auxílio de conectivos na terceira pessoa do singular e referencie as partes como autora e ré. Claro que aqui seria bem melhor se eu pudesse fazer as pontuações e tudo mais, mas não vamos ter tempo para isso. Vamos ver se ela só assim não melhora aqui esses fatos. Aí eu vou falar isso. Peraí, vou dar esse comando, vou mandar para ela entender o que vai ser feito. Claro, vamos começar a elaborar a petição inicial para o caso na falha de prestação de serviço. Por favor, me informe o primeiro tópico que você gostaria que eu fizesse na petição. Eu não vou fazer qualificação, que isso aqui a gente faz rapidamente, né? Então, eu vou botar aqui. Faça o tópico dos fatos. E vou colocar aqueles fatos que eu já fiz com ela ali em outra conversa. E vou jogar esses fatos aqui. Bora ver o que ela vai me dizer. E olha que eu estou falando aqui na primeira pessoa, adquirir uma passagem de ida e volta e tal. Bora ver o que ela vai fazer. Então, ela já mudou ali para a terceira pessoa, já está fazendo a narrativa, já está melhorando a pontuação, já está usando os conectivos, está me referenciando como autora. Então, ela vai melhorar esses fatos que eu tinha colocado lá naquela primeira
caixa de mensagem. Se eu quiser que ela faça ali respeitando aqueles princípios da neurociência para deixar mais apelativo, eu peço para ela fazer dessa forma. E assim eu tenho uma narrativa pronta, né? Assim, só para eu poder fazer alguns ajustes, como eu disse, colocar ali as informações dos dados específicos, se eu quiser acrescentar alguma outra informação, mas, gente, isso aqui facilita muito a nossa vida, né? E aí, a gente, terminando isso aí, a gente já passa para o próximo tópico, que seria preliminar, se tiver preliminar, fundamentação jurídica, enfim. Eu vou tentar fazer aqui com vocês a fundamentação jurídica. Agora, eu continuo aqui, tá? Eu vou dizer para ela aqui, eu vou continuar os comandos nessa conversa aqui. 13 minutos antes de você ser bloqueada pelo Teams. Eu vou fazer pelo menos esse daqui, rapidinho. Agora elabore... Ixi, Maria, saiu... Obrigada, Góis Júnior. Ela entendeu aqui o que você disse. Me avise para que eu possa concluir se for necessário. Vamos lá. Agora elabore o tópico dos fundamentos jurídicos, abordando em um subtópico a responsabilidade da companhia, usando como modelo os fundamentos a seguir. Lembre-se de excluir da reprodução do modelo os fatos que não se adequam ao presente caso. Esse método aqui, gente, é um método interpretativo de utilização de ChatGPT, de prompts e tal. O que você vai fazer? Você tem um modelo, você joga as fundamentações desse modelo aqui e pede para ela fazer a adaptação. E olha que eu disse para ela, lembre-se, vou botar até um pontinho aqui, lembre-se de excluir da reprodução do modelo os fatos que não se... Porque eu estou dizendo para ela que ela pode usar esse modelo aqui, eu vou jogar aqui para vocês olharem, que esse caso aqui não tem relação, os fatos não têm relação alguma. Esse caso aqui foi atraso de voo de mais de 10 horas, perdi a conexão, depois, no final do trecho, ainda fui de ônibus, então não tem nada, foi contra a Latam também, né? Para sorte minha. Mas o contexto, o fundamento jurídico geral, né, acaba se aplicando também, fala na prestação de serviço e tal. Então, olha só, eu vou colocar até aqui, não vou colocar jurisprudência, como eu disse, não coloque jurisprudência, porque ela pode pegar os fatos dessa jurisprudência e alucinar. E vou colocar até aqui, que eu falo, trago uma informação que não tem nada a ver com o meu caso. Vamos ver se ela vai aproveitar essa informação ou se ela vai descartar. Peraí. Eu esqueci de coisa aqui. Bora ver. Sei. Esse aqui, ela acabou... Deixa eu parar, eu não sei como é que eu paro aqui. Acho que ela vai ter que fazer tudo. Mas esse aqui, eu tinha que ter melhorado aqui os delimitadores. Tá? Ficou muito ruim aqui os delimitadores. Deixa eu ver se eu consigo, porque tem que esperar ela terminar. Bora ver se eu melhoro os delimitadores para ela ajustar. Deixa eu delimitar aqui. Aí você vai ajustar, você vai ver o que tem coisa que você sabe que não vai melhorar, não vai servir. Então, esse aqui eu vou também tirar. Vou tirar esse aqui agora. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Pronto, já melhorou até o tópico aqui, que ela tinha falado até de restituição, no outro tinha falado de restituição. E aí ela já faz a fundamentação adaptando. Eu quero mostrar para vocês esse teste aqui 3.5, foi o mesmo comando que eu fiz. Bora ver se ela vai alucinar aqui.
que ela alucinou. Ela colocou esse atraso de 10 horas lá, se fosse dos meus fatos. Bora ver se ela vai alucinar aqui. Sobre matéria clara, forma... Tá, aqui ela deu uma resumida. Muito possivelmente, se eu tivesse melhorado aqui nesse comando, a pontuação ia ajustar melhor. Mas olhem o que ela fez aqui. Aqui eu vejo que ela não colocou caso do atraso... Ela foi só atraso significativo na efetivação. Mas olha o que ela fez nesse aqui, ó. Ela fala aqui das 10 horas. Deixa eu ver aqui. Esse é o modo interpretativo. Eu jogo um modelo e peço para ela adaptar. Tá? Ó, não, ela colocou como se a falha tivesse sido essa. Falhou e não cumpriu o horário estabelecido para a ida do voo, causando um atraso significativo, e ela não fala da questão da remarcação. Tá? Eu já tinha feito esse teste, eu vou tentar mostrar já para vocês o que eu fiz de teste usando os mesmos fundamentos, talvez facilite mais aqui o tempo. Vamos otimizar esse tempo. Eu fiz a mesma coisa, fiz o mesmo prompt, e ela fez também aqui a fundamentação. Essa aqui eu vejo que ela fez a fundamentação até melhor. Né? Ela fala que a falha na prestação de serviço, nesse caso, foi a remarcação do horário do voo, né? Na questão da remarcação, ela não fala desse atraso, ela faz até melhor. Aí, esse é o modo interpretativo que eu joguei aqui, um modelo para ela adaptar. A gente tem um outro modo, que é como se você estivesse extraindo da base de dados dela a informação. E é que eu coloquei aqui para tratar da obrigação de fazer. Esse daqui é muito mais fácil dela alucinar, muito mais perigoso, tá? Do que o do modo interpretativo. Mas eu botei, faça um subtópico da obrigação de fazer, baseando-se em algum artigo pertinente do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, se houver, estabelecendo que a companhia é obrigada a colocar a autora em um voo de volta para São Luís do Maranhão sem cobrança nenhuma de nenhuma outra taxa adicional. E aqui, esse modo aqui que eu estou pedindo para ela extrair da base de dados dela, é que tem aí o risco de alucinação. Mas ela trouxe, ela botou aqui o artigo 35, ela fala que se amolda aqui esse artigo, inciso primeiro que fala de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, ela colocou. Nenhum outro teste que eu fiz, que eu não sei se vai aparecer aqui, ela alucinou bem aqui no artigo 497. Ela trouxe o artigo 497, mas ela não colocou a norma correta, né? O texto correto. E aí, claro, aí vem o crivo ali do advogado de analisar, ver se os artigos estão certos, se foram colocados, né, o texto correto e tudo mais. Nesse aqui, foi em outro, eu não sei qual foi, porque eu fiz alguns testes. Então, ela fez aqui uma base muito boa de obrigação, do título da obrigação de fazer, tá? E aí, depois, eu entrei com outro método que eu queria mostrar para vocês. Como eu não vou ter tempo de ficar, eu vou só mostrar aqui o que já foi feito nessa simulação. Eu pedi para ela fazer o tópico da indenização dos danos morais. Aqui também é o método interpretativo, adaptando os fundamentos que coloquei a seguir, no caso, e acrescentando fundamentos que demonstre a angústia da autora diante da falta de perspectiva de solução do caso. Lembre-se de excluir a reprodução do modelo, de excluir da reprodução do modelo os fatos que não se adequam ao presente caso. E aí ela falou do desvio produtivo do... Desculpa, esse aqui é meu modelo. Aí ela fala aqui da indenização por danos morais, né? E aí ela faz uma adaptação, ela fala aqui do desvio produtivo, da perda de tempo útil, né? Ela cita a doutrina, porque aqui nesse meu modelo aqui eu coloquei alguma doutrina, tá? Aí ela fala, cita o artigo, faz o pedido do valor, eu nem tinha colocado qual o valor que eu queria, mas ela fez aqui o pedido, tá? E aí, bem aqui, a jurisprudência tem reconhecido, eu vejo que ela não citou a jurisprudência. Eu não gosto muito de pedir para ela fazer produções já com jurisprudência, porque ela pode criar, se ela não encontrar. Às vezes eu faço a parte assim, isso aqui é opcional, ou você pode pegar uma jurisprudência que você tem, colocar ali e pedir para ela acrescentar um fundamento considerando essa jurisprudência, tá? Mas eu coloquei
um pedido, depois, em outra simulação, para ela buscar uma jurisprudência sobre o caso. E ela procurou lá, encontrou uma do Juiz do Brasil, mas não se aplicava ao caso, então eu deixei para lá. Vanessa. Aí eu fiz... Oi, estou finalizando. O tempo está acabando. Tá, estou finalizando. E aí eu fiz o último tópico aqui, só para vocês perceberem, a tutela provisória de urgência, que é um outro método, né? Aqui eu pedi para ela interpretar e adequar aqui o meu caso, esse modelo que eu joguei todo. Aqui eu pedi para ela extrair, aqui na obrigação de fazer, eu pedi para ela extrair do banco de dados dela, nesse caso tem muito mais isso de alucinar, e aqui eu pedi na tutela provisória de urgência, eu dei meio que um modelo padrão, coloquei aqui as partes mais gerais, e coloquei aqui, ó, conforme a documentação apresentada, aí eu botei entre colchetes aqui, ó, colocar o motivo que justifica a tutela de urgência, para ela poder preencher, colocar os motivos que demonstram o perigo da demora, e aí ela vai utilizar esse modelo aqui também e vai apresentar o tópico da tutela provisória de urgência. Veja que é muito mais fundamentado do que quando a gente faz um prompt genérico, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu já tinha feito vários testes, eu tinha trabalhado também em alguns casos meus, eu fui limitada pelo ChatGPT, bem aqui, porque eu usei demais ele em pouco tempo, e ele me limitou. E quando ele me limita, ele reduz aqui para a versão gratuita, né? Ele não me responde mais na versão paga. Fiquei limitado por 1 hora, mais ou menos. Mas, mesmo assim, eu pedi para ele fazer o tópico dos pedidos considerando tudo que foi trabalhado aqui. Tudo que foi trabalhado aqui. Faça o tópico dos pedidos, mas eu disse, olha, colocando o pedido liminar em primeiro lugar, em seguida peço... Oi. Está na hora, porque senão eu não sei como alterar a reunião vai acabar, você nem se despede, nem nada. Pronto, então eu vou me despedir. Já fiz aqui os pedidos, ela fez um resumo dos pedidos todos aqui. Queria que tu botasse na tua apresentação, quem pudesse ligar a câmera, ligasse para a gente tirar um print dos participantes aqui, com todo mundo. Pronto. Temos 1 minuto para fazer isso aí. Será que tu consegue? 20... Isso. Tira o print. Jaque, tira também, tu que é bom em tirar print aí, meu amor. Hein? Vamos tirar esses prints aí. Pronto, muito bem. E a Love, gostei de ver. Tá? Gente, obrigada. Desculpem aí, são os atrasos que acontecem da internet, da inteligência. Até uma próxima. Tá ótimo. Grande abraço. Até logo. Até já. Até logo. Parabéns, Vanessa. Foi sensacional, viu? Obrigada, professora. Beijo grande, querida. Beijo. Prazer conhecê-la, Vanessa. Foi muito legal. Gostei muito do aprendizado. Foi um prazer. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau, gente. Bom sábado, domingo. Para vocês também.